Boa noite. O Brasilianas.org prossegue hoje com a série Os 50 anos do golpe militar de 64, completados em março, mas muitos estudiosos defendem que o golpe ocorreu efetivamente em 1º de abril. Nessa última edição da série, nós viemos para o Rio, aqui no estúdio da TV Brasil, para conversar com o historiador e professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis Filho. Nos anos 60, o professor participou da luta armada contra o regime militar. Ele fez parte do grupo que sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. Hoje, Daniel Arão defende que o termo ditadura militar não serve para definir o processo social e político que houve no Brasil entre 1964 e 1985, por deixar de lado lideranças civis e até eclesiásticas que se juntaram para promover o golpe. O programa hoje foi gravado no Rio. Excepcionalmente, não teremos perguntas normalmente enviadas pelo portal brasilianas.org. Boa noite, professor. Antes de entrar no tema do livro, eu queria que o senhor situasse um pouquinho a sua participação lá nos anos 60 e no pós-64 também. Bem, em 1964, quando houve o golpe, eu terminava meu curso secundário em Brasília e foi já um pequeno choque, porque o diretório estudantil do Centro de Educação Média, do qual eu fazia parte, foi fechado pelo golpe e os professores do colégio, que eram professores, não eram comunistas nem esquerdistas, mas eram professores abertos a um debate, eles fomentavam muito o debate, era gente muito inquieta e ficaram muito intimidados com o golpe. Não chegou a haver expurgo no colégio, não, mas houve muita ameaça. Então eles ficaram meio encolhidos e aquilo nos chocou muito. Eu, em 65, vim fazer a faculdade de Direito aqui no Rio de Janeiro, a faculdade ali na Praça da República, né, onde se situa o Centro Acadêmico Cândido Oliveira, o CACO, que era um centro histórico das esquerdas brasileiras antes de 64, e eu ingressei, então, na Faculdade de Direito e participei de todo aquele processo do movimento estudantil. Só uma curiosidade, em Brasília, como que... A sua família era de que setor? Meu pai era funcionário do Supremo Tribunal Federal e, por isso, desde 1960 ele já estava lá. E a família foi em 61. De sorte que o quarto ginásio, né, na época nós tínhamos o ginásio, era uma espécie de ensino médio, e os 3 anos do 2º grau eu estudei em Brasília. Depois vim fazer faculdade no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro participei, então, do movimento estudantil e que foi crescendo aqui. Eu tive um papel ativo, tanto na reconstrução do CACO, sob liderança do Vladimir Palmeira, né, que era o presidente do CACO, e depois também fui presidente da União Estadual dos Estudantes, que estava se reconstruindo, muito perseguida pela ditadura, né? Eu fui o primeiro, depois do golpe ela foi posta na ilegalidade, mas a gente reconstruiu a entidade na ilegalidade, eu fui o primeiro presidente, depois passei o bastão para o Vladimir. Tinha 2 grandes tendências no movimento universitário da época, né? O movimento universitário era atravessado por várias tendências, né? Mas progressivamente se firmaram 2, né? De um lado, isso no campo das esquerdas mais radicais. De um lado nós tínhamos as dissidências do Partido Comunista, que tinham uma expressão muito forte aqui no Rio de Janeiro, também em São Paulo, também no Rio Grande do Sul. Né? Não, o Luiz Travassos era da AP, da Ação Popular, que eram os nossos competidores, digamos, os grandes competidores, eram dissidência comunista, mas ambas as organizações estavam na esquerda radical. De um outro lado, tínhamos ainda os remanescentes do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, que tinha se enfraquecido muito com o golpe, mas que ainda permanecia como uma força relativamente importante no movimento estudantil. Essa implosão do Partido Comunista se dá quando? Lá atrás, ainda com os crimes de Stalin, ou vem de 64 mesmo? O Partido Comunista, a partir dos crimes do Stalin, ele se enfraqueceu, de certo modo, e passaram a surgir no campo das esquerdas brasileiras outras alternativas. Mas isso ganha corpo a partir do começo dos anos 60. Vários dirigentes do Partidão vão sair para constituir o PCdoB, reivindicando o velho nome do partido. Vai aparecer a Ação Popular, a esquerda católica, vai aparecer uma esquerda nacionalista, o Brizola forma a esquerda sem sair do PTB,
ele cria o Movimento Nacionalista Revolucionário, ainda no final de 63, início de 64. Também se constituem as Ligas Camponesas, dentro delas uma organização revolucionária, o Movimento Revolucionário Tiradentes. Aí a liderança mais radical era o Francisco Julião, um deputado pelo PSB de Pernambuco, que era um líder radical das ligas. Então, cria-se também a organização a política operária pós-61. Após 61. Antes do golpe. Todas tá. essas organizações alternativas ao Partidão já são criaturas da conjuntura mais quente da nossa história republicana, que foi essa conjuntura que precedeu o golpe de 64. E tudo pulverizado, não tinha um comando, uma articulação, uma organização, cada grupo por si. Por iniciativa do Brizola, criou-se, antes do golpe, uma frente, chamada Frente de Mobilização Popular, onde todos esses grupos se encontravam. Mas cada um tinha uma personalidade própria e lutava para afirmar a sua liderança. Né? E essa representatividade o Brizola ganha com a resistência lá no parlamentarismo ou já tinha essa liderança? O Brizola era um líder conhecido nacionalmente, mas nem tanto, mesmo antes da renúncia do Jânio Quadros. Mas depois da renúncia do Jânio Quadros ele ganha muita força, ele ganha uma projeção nacional. E em 62 ele vem disputar pela então Guanabara as eleições parlamentares, e ele é o deputado mais votado naquelas eleições de 1962. Ele se elege deputado federal com mais de 250 mil votos, porque na época era enorme, era a maior votação, e ele então se torna um líder nacional. Ou melhor, ele se consolida, né? Porque ele se tornou líder nacional liderando a resistência ao golpe de 61, que queria impedir a posse do Jango. Então ele se notabiliza e aí passa a ser um agitador político, mobilizando as pessoas. Ele tinha um programa na Rádio Marinque Veiga e atuava muito em toda parte, num discurso que se situava à esquerda da esquerda. Né? Ele era uma das lideranças radicais do processo que estava em curso antes de 64. E digamos, esse clima que se cria aí entre 61 e 64, a direita como que se articula? Porque havia um fantasma, ou seja, muita gente acreditava efetivamente no risco de um golpe de esquerda. É verdade. As direitas, com a derrota de 61, elas ficam muito desarvoradas, mas são beneficiadas pelos acordos que houve debaixo do pano, em que garantia que elas não sofreriam nenhuma punição. O Jango não só aceitou a castração dos seus poderes, né, aceitou o parlamentarismo, como aceitou também não punir... Os militares, você fala de... Os militares golpistas, né, e os líderes civis também, né, porque ali houve um processo civil-militar para tentar impedir a posse do Jango. Mas esse desarvoramento vai sendo progressivamente vencido com o processo em curso de radicalização das lutas sociais. As direitas vão começar a formar uma frente, mas é importante enfatizar o fato de que, pelo menos na minha avaliação, a frente que vai se constituir em 64, como frente golpista, ela é uma frente extremamente heterogênea. Ela tem grupos civis, tem grupos militares, mas que competem entre si, se desconfiam entre si. O mesmo acontece no campo reformista. Também é uma frente muito heterogênea. Uma implosão geral do sistema de informações, do mercado de opinião aí. Também é muito inevitável numa conjuntura de radicalização das lutas, não? Mas o que importa é sublinhar que ambos os campos são muito divididos, porque posteriormente à vitória dos golpistas tendeu a prevalecer uma ideia, a meu ver, que não se apoia em evidências, de que o campo da direita era muito articulado, era muito homogêneo, nada disso, era muito heterogêneo. Quer dizer, havia muitas desconfianças. Se tirar o elemento militar, o Lacerda não tinha preponderância no lado civil. Eu diria que, mesmo entre os militares, havia muitas dissensões.
Basta dizer a você que há uma estimativa de 3 mil militares atingidos pelos atos de exceção depois do golpe. É claro que nesses 3 mil tem muitos graduados, sargentos e cabos, mas foram centenas de oficiais atingidos. Quer dizer, havia uma esquerda nacionalista militar que tinha uma certa força no Brasil, que ela remonta lá desde o Estado Novo, passa pelo governo Vargas. Quer dizer, aquelas eleições do clube militar, elas, no fundo, elas refletiam o que havia também nos militares da ativa? Havia as eleições do clube militar no início, na primeira metade dos anos 50, envolvia militares da ativa. E elas eram concorridíssimas, era um acontecimento nacional. E houve a prevalência de chapas de esquerda, depois a direita ganhou o clube militar, mas, enfim, havia uma disputa. Ou seja, mesmo entre os militares não havia homogeneidade no campo da direita. O que uniu muito, a meu ver, as direitas e que favoreceu muito o golpe das direitas foram 2 elementos. Em primeiro lugar, um medo muito grande de que o processo das reformas, caso implementado, desembocasse numa revolução social. E o Brasil poderia se transformar... Agora, esse medo vem do quê? Da campanha de mídia, vem da retórica do Brizola, vem do quê? Esse medo vem de um concurso eu não concordo com certas avaliações que sustentam que o medo foi completamente fabricado artificialmente. Eu acho que o projeto das reformas, ele tinha uma certa consistência e, caso aplicado, iria realmente mudar o quadro do Brasil. Porque, olha aqui, entre as reformas estava a reforma eleitoral. Na democracia que nós tínhamos, era uma democracia muito autoritária, muito elitista. O Estado de Direito, fundado em 1946, era muito elitista e excluía mais da metade dos adultos brasileiros do jogo político, que eram analfabetos. Quer dizer, isso precisa ser levado em conta. Então, a reforma eleitoral iria dobrar o corpo eleitoral brasileiro, beneficiando, evidentemente, os líderes dessa política, se ela fosse aprovada. Um outro aspecto extremamente democratizador do projeto reformista era a reforma agrária. Desmantelaria a força do latifúndio, que era um pilar da ordem vigente brasileira desde do século XIX. Nos parâmetros da reforma agrária, o campo seria organizado em pequenas propriedades familiares, articuladas em cooperativas e apoiadas pelo Estado. Mas especificamente ao longo das estradas de ferro, né? Não, isso chegou a ser decretado pelo Jango antes do golpe. Ele chegou Mas o projeto inicial era mais amplo. O projeto de reforma agrária envolvia a desapropriação em títulos de dívida pública de todas as terras consideradas importantes para a reforma agrária. Essa lei foi barrada no Congresso Nacional. Porém, a luta por ela continuava. Então, você tem um segundo elemento. Um terceiro elemento do campo reformista, regulamentar e monitorar a presença do capital internacional no Brasil. O capital internacional, depois do período do Juscelino Kubitschek, ganhou um sem número de benesses, de estímulos, de proteções. Isso tudo ia ser. Aliás, por pressão popular, o Jango já tinha regulamentado a lei de remessa de lucros, que foi um primeiro movimento de restrição. Essa lei é a mesma que vigorava antes da morte do Getúlio? Não, essa lei foi votada pelo Congresso. O Jango, inclusive, hesitou muito em editá-la, porque havia muitas pressões de toda parte do campo conservador para que ele não fizesse. Acabou fazendo. E isso animou muito os movimentos populares. Parecia que o Jango, como realmente foi a sua inclinação nos últimos meses, ou melhor, nos primeiros meses de 64, foi uma inclinação nítida a favor do movimento reformista, embora ainda o Jango sempre foi uma pessoa meio Hamlet, né? Sempre muito em dúvida, muito hesitante, né? Mas ele estava tomando um rumo. Então você vê a reforma eleitoral, a reforma agrária, a reforma do capital estrangeiro, sem falar na reforma bancária. E a recaptação das refinarias também. O projeto reformista queria estatizar os bancos no Brasil.
né? Ia mudar o sistema financeiro brasileiro. Então, dizer que o movimento reformista era uma retórica é uma perda de perspectiva histórica. Não é porque o projeto foi derrotado que a gente tem que dizer que ele é inconsistente e que não valia nada. Ele tinha uma consistência, ele metia medo. Ele metia medo, as pessoas ficavam com medo de que aquilo pudesse... Eu tenho, inclusive, a convicção de que esse medo ia para além das direitas e contaminava as próprias lideranças de esquerda. O Jango tinha medo disso. À toa que ele, quando viu o enfrentamento se desenhar, ele preferiu o exílio. Agora, a relação dele com o Brizola lá era meio... Era uma relação difícil, era uma relação de aliança e de contradição, porque o Brizola tinha propósitos mais radicais. E, além disso, havia uma disputa nos bastidores entre os dois pela presidência da República. Ambos eram impedidos pela Constituição de serem candidatos. O Jango, porque já era presidente, e o Instituto da Reeleição era proibido. Mas circulava no ar a ideia de que se poderia fazer uma reforma constitucional e permitir a reeleição. Inclusive considerando que os primeiros meses do Jango tinham sido castrados pelo parlamentarismo. E o Brizola também não podia ser candidato porque era cunhado. Cunhado não é parente, que era o slogan. E havia, a palavra de ordem era cunhado não é parente, Brizola para presidente. Quer dizer, a ideia de que era possível também mudar isso. Então, eles competiam em termos políticos. O Brizola estava bem mais à esquerda do Jango, bem mais radical do que o Jango, e competiam por uma eventualidade. O movimento popular falava muito em convocar uma Assembleia Constituinte, com o voto assegurado ao analfabeto, para quebrar as resistências do Congresso. Porque o Congresso eleito em 62 era muito conservador. Então, ele bloqueava as reformas. E numa Constituinte, de repente, se podia tirar a cláusula da proibição da reeleição ou tirar a cláusula de que parente não podia, ou melhor, aprovar por lei que cunhado não era parente. Era um pesadelo isso. Aí viabilizava o Brizola. Vamos para o primeiro intervalo e o Brasilianas.org volta logo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje entrevista no estúdio da TV Brasil, no Rio, o historiador Daniel Arão dos Reis sobre os 50 anos do golpe militar. Vamos agora a esse ponto do... Daniel, você coloca a radicalidade, digamos, aí das reformas. Você coloca também que havia uma implosão aí nas esquerdas aí total, com vários grupos aí não respondendo a uma liderança centralizada. E, por outro lado, também, quando a gente vai ver o parlamento lá, você tinha o PSD, que era aliado do PTB, mas era contra contra a reforma agrária. Eu estava comentando contigo com o professor Vanderlei. Na minha cidade, a UDN se aliava ao PTB contra o PSD. Quer dizer, havia um caos institucional absoluto. Todos os canais de informação estavam torpedeados na época lá. Olha, eu não usaria essa expressão caos. Eu diria que é um processo de radicalização das lutas sociais. E esses processos sempre provocam fraturas nos partidos tradicionais. Mas, segundo os estudos do Antônio Lavareda, pesquisas que ele fez, muito sérias, dão conta de que, apesar disso, os grandes partidos políticos brasileiros, PTB, UDN e PSD, os três grandes, também o PSP, que vinha em quarto lugar, eram partidos que estavam cada vez adquirindo mais identidades para a sociedade. As pessoas começavam a localizar exatamente quem era quem, porque esse é um processo que ocorre nas democracias quando elas vão se consolidando, né? As pessoas vão acabando por identificar determinados polos. Então, na pesquisa que fez, ao contrário de uma certa avaliação de que estávamos num caos total, né? havia, claro, ameaças, né? Havia um processo de radicalização
Então, inclusive, considerando-se a república elitista que o Brasil tinha, as contradições se exasperavam, né? Esse elitismo, de certo modo, prevalece até hoje. Até hoje. E você vê como hoje as demandas por democratizar a democracia suscitam crispações, tensões. Até programas assistenciais hoje são torpedeados. As pessoas não... hoje já houve avanços bastante significativos. Na época era muito limitado isso tudo. Então, as pressões pela democratização da democracia que nós tínhamos suscitavam muito medo, muita angústia e muita crispação. Inclusive porque estávamos numa conjuntura internacional muito radicalizada também. Havia o triunfo da Revolução Cubana, havia o triunfo da Revolução na Argélia. Sobre Cuba. Cuba não trouxe uma ilusão muito forte aí para as esquerdas, que era possível com um foguinho você criar uma labareda? Porque Cuba, a Revolução Cubana mostrou que o improvável pode acontecer. E isso entusiasmou muito. Depois, por outro lado, também as lideranças cubanas, Fidel e Che, mais o Fidel e menos o Che, mas o Che também, eles tinham uma leitura da Revolução Cubana, a meu ver, profundamente equivocada. De levar para o resto do mundo? Porque não isso principalmente, mas a ideia de que um grupo de revolucionários corajosos, decididos, pode pôr fogo na pradaria. Né? O Régis Debray, que era um intelectual francês que fez um livrinho que provocou grande entusiasmo entre os revolucionários da época, ele se chamava Revolução na Revolução, e aquele livro foi feito através de conversas que ele teve com o Fidel e com o Che. Quer dizer, não foi uma criação dele original. Né? E ele dizia, os revolucionários em determinado lugar podem se estender pela sociedade como uma mancha de óleo. Né? Era uma ideia de que, evidentemente que uma leitura mais aprofundada da Revolução Cubana vai mostrar o quê? Que aqueles revolucionários tiveram êxito porque eles tinham um apoio social sólido, considerável. Eles não estavam sozinhos, havia outras organizações revolucionárias e eles próprios faziam parte de um movimento ramificado em toda a ilha. Ou seja, ali também havia uma exasperação contra a ditadura, que era uma das mais sangrentas do Caribe e da América Latina. Ou seja, houve um conjunto de circunstâncias ali que favoreceu. E aquilo tudo era substituído e resumido pela ideia de que um grupo de vanguarda, corajoso. Nós usávamos, na época, muito a metáfora do barril de pólvora. O Brasil era um barril de pólvora, prestes a explodir. Eu usei na minha tese de doutorado essa ideia, essa metáfora da utopia do impasse. Né? As pessoas, e aí não eram só as esquerdas revolucionárias, não, pensadores muito importantes no Brasil, como Celso Furtado, Ottaviani, Caio Prado Júnior, consideravam que, a partir da ditadura, o Brasil não teria alternativa, porque todos eles viam as reformas como um meio de viabilizar o desenvolvimento do Brasil. Na medida em que elas tinham sido paralisadas, a ditadura só teria como alternativa para o Brasil o pau puro, a repressão bruta. E nessas circunstâncias, a luta armada parecia... Se você está convencido de que o povo está nos cascos, de que ele quer realmente se levantar e que a ditadura fecha todas as válvulas, você tem uma circunstância propícia. O Che Guevara dizia, ou melhor, era o Régis Debray que dizia, os Andes vão se transformar numa imensa Serra Maestra. Então, agora vamos pegar o seguinte, quando se pegam as pesquisas aí, que foram divulgadas agora do IBOP na época lá, amplo apoio popular às reformas. Isso. Mas, do outro lado, uma classe média midiática, digamos assim, ela que conseguia se mobilizar. Depois, quando vem a etapa da ditadura, até aquela fase de recessão inicial lá do governo Castelo Branco, não tinha massa nenhuma. Como que era o sistema de informação e de análise? Era muito precário de lado a lado, né? E a direita, essa ideia da mancha de óleo se espalhando, a direita acredita também, daí vem a ideia do contragolpe também. A direita, como eu digo, ela estava muito assustada, né? E essa coisa também tinha uma dimensão religiosa, que é um fator
que é um fator muito importante de levantar e que não pode ser subestimado. Houve, na conjuntura pré-golpe, a tal Cruzada do Rosário na família, animada pelo Padre Peyton, né? Com rearmamento moral. Né? O rearmamento enchia os estádios, havia um pânico. Né? O anticristo vem, o anticomunismo era uma pregação que vinha lá desde a Revolução Russa, intensificada a partir do fracasso da insurreição de 1935. Era uma coisa repisada. As esquerdas chamavam com razão a indústria do anticomunismo. Isso. Então isso penetrava. E aí vieram as marchas da família com Deus pela liberdade. Deus não entrava aí por acaso, né? Ele estruturava. Né? A ideia do comunismo como dissolução da família. E a Revolução Cubana, que tinha nascido como uma revolução nacional-democrática, muito rapidamente, em função da pressão dos Estados Unidos e da aproximação com a União Soviética, tinha se transformado já em 61 numa revolução socialista. Então a ideia era que esse movimento pelas reformas de base, que é uma revolução nacional-democrática, mas quem é que diz que não desemboca numa revolução social? É isso que explica, como está no seu livro lá, o apoio do Paulo Evaristo Arnes ao golpe, do Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, as pessoas estavam em pânico, né? E não era só uma coisa de classe média, de elite. As camadas populares, as marchas da família com Deus pela liberdade, não movimentam só empresários. Na minha cidade lá, foi todo mundo para a rua. Lá. O trabalho da Aline Prezot mostra que era uma mestra ali da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que o Brasil marchou até setembro de 64. Todas as capitais dos estados e muitas cidades intermediárias fizeram marchas da família com Deus pela liberdade para celebrar. Claro, você tem que descontar que grande parte das marchas foram feitas já depois da vitória da ditadura. E os seres humanos são sempre muito atraídos pelo poder, para aderir ao poder. Isso sempre atua como um fator importante de mobilização. Eu lembro o seguinte, eu lembro uma charge do Otávio que colocava a imagem da Nossa Senhora como Pelé, já virava uma marcha contra o governo. Uhum. Aquela machagem do Milor sobre o dia da criação virava uma marcha contra o governo. Quer dizer, havia também uma articulação midiática muito pesada, né? Muito pesada. Agora, eu penso que o campo das esquerdas tinha força para resistir. Eu acho que eu chamo a derrota de 64 do campo reformista uma estranha derrota, porque o campo das esquerdas, você mencionou aí as pesquisas do Ibope, que atestam até hoje, né, foram feitas na época, do Jango a popularidade do Jango e a simpatia pelo programa das reformas. Né? Então, havia simpatia. O campo reformista tinha muitas lideranças políticas, muitas lideranças sindicais, muitas lideranças militares. Né? E por que não resistiu? Por que capitulou de uma maneira tão geral e desmoralizante? Isso, a meu ver, essa coisa não está ainda de modo satisfatório elucidada, sabe? Muita gente fala, não, a correlação de forças era altamente desfavorável, então não havia outro caminho senão a capitulação. Ora, que correlação de forças é essa altamente desfavorável? Não tinha articulação da direita assim, a direita orgânica, também estava desarticulada. O Hélio Gaspari mostrou que a tropa do Mourão Filho era uma tropa de recrutas que nem sabiam para onde ir, que se aquela tropa fosse bombardeada, ela provavelmente se dispersaria. Eu não estou querendo dizer aqui que o campo da reforma ia ganhar, mas ele podia ao menos lutar. E essa desistência da luta é muito impressionante, precisa ser melhor compreendida, melhor elucidada. Eu tenho duas hipóteses. A primeira hipótese é que as lideranças de esquerda também tinham medo do povo. Porque se houvesse um grande enfrentamento, aquilo podia sair do controle. E as posições, porque se você vai pegar as lideranças do campo reformista, embora com posições muito claras contra os conservadores, havia muitos entrelaçamentos entre eles. Porque todos eles pertenciam, ou a maioria dos dois campos, pertenciam às elites sociais brasileiras. Então, entre os chefes militares, isso era muito claro.
Se a gente vai para o enfrentamento com os nossos camaradas de uniforme, né, essa coisa pode sair do controle e a gente perde as rédeas do processo. Então, eu acho que é uma hipótese, não é ainda uma tese, porque eu acho que depende de muita pesquisa empírica. A outra hipótese para entender a inação do campo popular é a seguinte: até que ponto esse campo popular ainda não considerava aquela república como sua, como valendo a pena arriscar a vida para defender aquela república. E o campo popular tinha razões para isso. Por quê? Porque, afinal de contas, aquela república nunca tinha sido popular. Ela começava a ser popular a partir daquela conjuntura que precedeu o golpe, né? Começou a haver um protagonismo popular pela primeira vez na história da República. Tá. O povo só tinha recebido bala, canhão e exclusão desde a proclamação. Agora, quando a gente vê, digamos, as massas que emergem nos anos 50, quer dizer, as formas de representação delas eram os sindicatos, que tinham muitos sindicatos pelegos, né, como se dizia na época, o Partido Comunista, que já estava numa fase... Por exemplo, eu estava vendo... livros da época, o Brizola ele tinha receio de ser confundido com o Partido Comunista. Eu não sei se por conta do estigma aí, claro, de 35 e... eles tinham receio para não se queimar, né? Porque você tinha duas tradições bem diferenciadas que se disputavam às vezes, mas às vezes se aliavam. De um lado, os trabalhistas e de outro, os comunistas. Mesmo os trabalhistas rachados aí, Ferrari de um lado, Brizola de outro. Os trabalhistas também tinham muitas nuances. Tinha os chamados bigorrilhos, que eram os fisiológicos, né? E que dá origem os ancestrais desse PTB que a gente tem aí do Jefferson. A semente desse PTB tinha no outro. Estava no outro. A Ivete Vargas, né? Era a grande campeã desse tipo de tendência. E de outro, uma ala que estava crescendo cada vez mais, que tinha Rubem Paiva, que tinha Brizola, Peperani Pereira, Albino Afonso, vários grandes líderes trabalhistas comprometidos com aquela luta pelas reformas. E eles não queriam ser... Eles eram acusados pela direita de comunistas, mas eles não queriam, porque eles sabiam que o comunismo era uma... Embora também estivesse se popularizando, eu diria, ele ainda era um espantalho. Era um espantalho para muita gente, né? Então, eu penso que isso tudo aí tem que ser considerado. Mas daí entra também a informação americana aí do tempo da Guerra Fria também. Eu lembro as seleções lá publicando fotos aí de soldados húngaros assassinados pelos russos, aquela ideia de... Não, a mídia desempenhou um papel que depois, inclusive, seria utilizado por outras elites dominantes na América do Sul e na América Latina, né? A mídia impressa, sobretudo, porque a televisão naquela época não tinha muita eles estavam preparando a guerra para... A mídia impressa e o rádio desempenharam um papel importantíssimo na mobilização dos espíritos contra a revolução social. Mas no campo reformista havia muita gente a favor das reformas. O Brasil estava mais ou menos rachado na época. Não, mas vamos ver uma coisa. Esse negócio do Auro de Moura Andrade, ele deu golpe porque... disse que o Jânio afastou o Jango, ele estando no território nacional. Mas o Congresso inteiro teve que avalizar, a maioria avalizou isso aí. A maioria avalizou. Os golpistas, uma vez no poder, com o primeiro ato institucional, que não chegou a ter número, né? Depois ele passou a ser considerado o número 1, mas ele não tinha número, caçaram algumas dezenas de deputados. Mas a grande maioria do Congresso apoiou o golpe. Personalidades que depois virariam lideranças da oposição, como Ulisses Guimarães, JK, Juscelino Kubitschek, hesitou, mas acabou apoiando o golpe. Inclusive, jogou um papel importante para que os votos do PSD fossem dados ao Castelo Branco, que o Jango, lá do exílio, manobrava para que o Cruel fosse candidato. O PTB remanescente chegou a... Apesar do Cruel ter se bandeado do lado da direita... Ainda continuava acreditando no Cruel? Não é que acreditasse, não tinha informação ainda. Ele sabia que era o menor mal. O Cruel era compadre do Jango, tinha uma história de relação com o Jango. Inclusive, se dispôs a defender o Jango em 64, desde que o Jango renegasse o CGT.
E aí o Jango sentiu que ali ele não podia fazer isso. E que, aliás, mesmo se fizesse, provavelmente não adiantaria mais. Né? Mas ele tinha laços com o Cruel antigos. E sabia que se o Cruel fosse eleito presidente da República, seria muito melhor do que o Castelo Branco, que era um homem definidamente antipopular, antidemocrático, antitrabalhista, né? E o Juscelino Kubitschek joga um papel fundamental ali para levar o PSD para o lado do Castelo Branco. Mas, como você diz, quando o Auro Andrade diz falsamente que o Jango já estava fora do território nacional e dá posse ao Ranieri Mazzilli como presidente da República, a maioria do Congresso, a grande maioria do Congresso, apoia. Isso não foi devidamente sublinhado agora nas homenagens que se fizeram ao João, justas, merecidas, né, ao João Goulart. As pessoas não gostam de lembrar, né, quantos apoiaram o golpe, embora por razões diferenciadas. Carlos Lacerda, Juscelino, Adhemar... Vamos falar sobre achavam que ia haver eleições no ano seguinte. Tá. Vamos falar sobre esse tema aí no próximo intervalo. Brasileiros.org, volta já. Voltamos a apresentar o Brasileiras.org, que hoje entrevista no estúdio da TV Brasil no Rio o historiador Daniel Arão sobre os 50 anos do golpe militar. Professor, estava dizendo justamente essa questão dos diversos personagens aí. Os personagens que montam essa frente contra o Jango, lá, quem eram os principais grupos de influência lá e de opinião? Bom, você tem um grupo que foi exaustivamente estudado pelo René Dreyfus, o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Ele que bancava o IBAD. Esse grupo era um grupo organizado pelo Golbery do Couto Silva e tinha uma presença importante de lideranças empresariais, civis e eclesiásticas. Isso ele decifrou, ele topou com os arquivos do IPES e fez um magnífico livro, Jorge Oscar Melo Flores, que era o grande nome. Exato. Ele desvenda, foi pela primeira vez que foi possível desvendar com uma base empírica concreta as conexões civis do golpe. Porém, para além do IPES, você tinha outros núcleos, né, que se organizavam, o núcleo que se organizava em torno do Magalhães Pinto, em Minas Gerais, você tinha um núcleo organizado em torno do Adhemar de Barros, o núcleo que se organizava em torno do Carlos Lacerda, você tinha um núcleo organizado em torno do Castelo Branco, né, que era o chefe do Estado-Maior do Exército e que também se articulava. Esse grupo do Castelo Branco era muito, evidentemente, intimamente ligado com o IPES e tinha o apoio e a proteção da Embaixada dos Estados Unidos, né, as conexões também do Lincoln Gordon, que era o embaixador, inclusive ele se intrometia de tal maneira na política brasileira que as esquerdas de brincadeira diziam: para presidente da República, Lincoln Gordon. Chega de intermediários. Chega de intermediários, né? Vamos pôr logo... Então, eu estava lendo outro dia o livro do Abelardo Jurema, e ele disse que o Lincoln Gordon chegou para ele lá e falou: olha, se o Jango tivesse aceitado a nossa proposta para se afastar das esquerdas e parará, ele seria o representante dos Estados Unidos, toda aqui América do Sul. Quer dizer, havia essa tentativa da direita de puxar o Jango para cá. Mas qual é o papel do Jango aí? Ele tinha alternativa? Porque a imagem que passa é do presidente débil. Mas naquela conjuntura, um Getúlio daria conta daquilo? É difícil dizer, era uma conjuntura muito difícil. E o João Goulart era um homem preparado para a negociação, para a barganha, para o arrego, para o acordo, para o compromisso. Ele não era um homem do enfrentamento. E por isso que ele fica tão dividido, porque, inclusive, em 61, ele estava lá no exterior quando houve o golpe, e foi a determinação do Brizola que salvou o mandato dele. E, para irritação do Brizola, ele aceitou o parlamentarismo. Porque o Brizola achava que aquilo era um absurdo, era mesmo. A posição do Brizola era endurecer para conseguir... Era endurecer e levar à frente a luta
pela posse do Goulart como presidente da República, que era o seu direito legal. Então, o Jango, já naquela época, ele vacilava muito. Depois, quando ele assumiu a presidência, ele andou, se você vai analisar com a lupa essa conjuntura de 61 a 64, ele zigue-zagueia muito. Num determinado momento, em outubro de 63, ele, inclusive, joga uma proposta de estado de sítio para o país. Com que foi a lei delegada lá? Não, isso foi antes do parlamentarismo, mas depois, quando Lacerda fez, para variar, um discurso vociferante, insultuoso, os ministros militares pediram ao Jango o estado de sítio e o estado de sítio suscitou uma grande desconfiança, porque o Jango, com aquele estado de sítio na mão, ia fazer o quê exatamente? Miguel, as esquerdas temiam que ele cortasse a cabeça do Lacerda, mas cortasse também do Arraiz e cortasse as asas do Partido Comunista. Desconfiança geral, então. Geral, mas é isso que eu digo. As desconfianças eram gerais nos dois campos. O Adhemar desconfiava do Lacerda, que desconfiava do Juscelino, porque todos eles iam competir. Nas eleições do ano seguinte, em 65, outubro de 65, havia eleições programadas para presidente da República. Mesmo os líderes civis de direita queriam intervenção militar para cortar a cabeça dos esquerdistas e eles iam disputar depois nas urnas a presidência. A igreja, quem era? Porque a igreja tinha uma base aí com a ação católica surgindo, a PEI e tudo mais, e tinha os príncipes aqui, do Eugênio e outros. Quem são? O que define a linha da igreja na época? Bem, a igreja, como instituição, é uma instituição muito ampla e, portanto, necessariamente heterogênea. Havia dentro da igreja setores radicais de esquerda, que depois, inclusive, vão conformar a Ação Popular, que é uma organização revolucionária. Havia bispos e ordens, como a dos dominicanos, claramente envolvidas num processo de esquerda, né? O Frei dominicano aqui, que tinha um jornal... Brasil Urgente, Frei Josafá. Né? Josafá, que chutava pela esquerda, né? Como se diz. Então, agora, a grande instituição, na sua hierarquia, e havia já na época a sua hierarquia, que era a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, né? A maior parte da hierarquia estava no campo conservador. O Dom Eugênio aqui, agora São Paulo tinha o Cardeal Mota também, que era ligado ao Juscelino. Apoiava também? A CNBB apoiou unanimemente, fez uma nota celebrando o golpe, abençoando a vitória do golpe. Até o Dom Paulo lá. Agora, o próprio Dom Helder Câmara. Agora, depois... O próprio Dom Helder Câmara? Depois eles foram mudando. Eles foram mudando muito rapidamente alguns. O Correio da Manhã. O Correio da Manhã ele fez 2 editoriais que ficaram famosos. Basta e Fora. E esses editoriais foram redigidos por gente que estava no campo do progresso social. Né? Mas logo depois eles viram que a intervenção militar não seria cirúrgica e partiram para a oposição. Só para entender, essa desconfiança total, esse curto-circuito geral, se dava pela dubiedade do Jango ou se dava pela aquela propaganda diária maciça dos jornais? O que era? O que criou esse clima, esse vendaval? Acho que o que criou esse vendaval foi o avanço dos movimentos populares. Os movimentos populares estavam ganhando, na história da nossa República, pela primeira vez, protagonismo, participação. Essa história que alguns pesquisadores falam, havia 2 demônios, de um lado o demônio de esquerda e de outro o demônio de direita, então a democracia... Isso é uma avaliação completamente equivocada, a meu ver. O campo das reformas queria democratizar a democracia brasileira. Você não pode acusar as pessoas que querem democratizar um regime de serem a favor da ditadura. Eles queriam a reforma agrária, democratizar a propriedade no campo. Eles queriam a reforma eleitoral, eles queriam a reforma universitária. Sim, agora em cima disso você tinha o fantasma e a retórica da Revolução Cubana, que a esquerda, parte da esquerda acreditava, e a mídia utilizou para... Não, mas eu estou dizendo, eu acho que o que provocou aquela situação de efervescência, porque era uma efervescência tremenda. Com 12 anos eu via lá, 13 anos. Uma politização geral da sociedade brasileira, todo mundo discutia política no Brasil, como aconteceu agora
na sequência das grandes manifestações do ano passado. Né? Acho que os telespectadores que nos ouvem agora podem ter essa comparação. Todo mundo começou a discutir no Brasil o transporte público. Lá era muito mais, porque estavam em jogo questões muito mais gerais, não era aumento de passagem de ônibus, era reforma da estrutura agrária, Então, eu penso que essa é a causa fundamental de toda ebulição, de toda efervescência, da radicalização das contradições e das hesitações do Jango. O Jango, diante daquilo, ele não estava acostumado àquilo, ele estava acostumado... Uma situação inédita para todo mundo, né? Era uma situação inédita para todo mundo e até para os próprios movimentos populares. Né? Então, isso é que faz daquela conjuntura uma conjuntura especial na história da nossa República. Agora, se a gente for pegar... Tem essa ideia também, se não viesse 64, o país teria avançado, evidente que você teria avançado nessa questão da inclusão, da democratização, tudo, mas aquele furacão desorganizado que se seguiu aí com essa inclusão toda aí, não tinha um jeito de organizar por si, né? Eu sei, eu acho que se o movimento no campo reformista resiste ao golpe, talvez isso possibilitasse a desagregação do campo golpista e um acordo. Tá. Eu não vou dizer que o movimento reformista tivesse força para prevalecer radicalmente, mas possivelmente poderia haver um acordo e dentro desse acordo, considerando inclusive que a maioria da população queria as reformas, você tomar um rumo que não fosse esse rumo que a gente tomou, que foi um rumo, Luiz, um rumo extremamente nocivo para a história brasileira, que você vê. Recuperando aquela minha fala da democratização da democracia. Nos anos 60, a gente conseguiu uma participação dos assalariados na renda nacional que só foi reconquistada há 2 anos atrás. E eu peguei um depoimento do Franco Montoro, que não era nenhum revolucionário, e do Dr. Walter Moreira Salles, que era aquele ministro da Fazenda. E eles acertaram entre eles um aumento do salário mínimo, que aquilo não tinha nada de devastar a economia, desse terrorismo, tudo. Quer dizer, havia no meio empresarial, antes de haver o curto-circuito geral, aí alguns setores com essa noção de modernização também, né? É verdade. Que acabou sufocado aí pela modernização autoritária e conservadora, né? Que foi resultado da vitória do golpismo, né? E a instauração dos militares no poder, mas sempre com a ressalva de que efetivamente eles sempre tiveram apoio civil. Ontem já saiu uma entrevista muito interessante do Delfim Neto, no Globo, em que ele dizia, olha, na economia eles não se metiam. Esse negócio A gente gerenciava a economia. Não, esse negócio da imprensa, da censura à imprensa, que eu estava na Veja na época, quando levantaram a censura, teve... As únicas matérias que foram vetadas aquelas que falavam da sucessão militar. Não teve. Na economia, eles vetaram uma matéria, porque mencionava Bernardo Sayão, que começou a construir a Belém Brasília lá. Conversando outro dia sobre os legados da ditadura, que esse é um tema também que eu venho trabalhando muito nesses debates, né? Os grandes beneficiários da ditadura, os grandes bancos, a grande mídia, os grandes proprietários do agronegócio, todos eles continuam aí por cima e perfeitamente associados a esses governos civis que se seguiram na ditadura. Então, não há esse rompimento do meio empresarial com a ditadura? Aquela ideia de que no final dos anos 70... Olha, esse é um terreno ainda pouco pesquisado empiricamente. A gente observa, assim, no atacado, que houve uma migração importante de lideranças do campo ditatorial para o campo democrático. O excesso de intervencionismo do Geisel provocou, eu estava no jornalismo na época, provocou muita resistência. A gente trabalha com 2 hipóteses. O receio da autonomia cada vez maior que os órgãos repressivos estavam começando a adquirir, né? Os caras estavam enlouquecidos. E segundo, o intervencionismo estatal. Nunca o nacional-estatismo foi tão forte no Brasil, nunca essa tradição nacional-estatista foi tão forte no Brasil como nos anos Geisel. É isso. Então, isso também suscitava dúvidas. Mas são coisas assim gerais, ainda falta muita pesquisa para refinar melhor essa compreensão da migração, porque ela foi importante.
Teotônio Vilela, Severo Gomes, você tem inúmeras figuras que migram e não migram, não são casos isolados, né? Aí depois, depois de 79, veio o Sarney, veio o ACM... Veio... Então, mas depois de 79 é porque daí vem a crise brava mesmo, aí que tira... Mas é uma migração... Agora, essa migração, né? Se de um lado vai isolar a ditadura, por outro vai também contaminar o campo democrático, com propósitos de moderação bastante fortes. Tem um episódio, eu até preciso escrever um dia desse, que nunca foi contado direito aí, que foi a tentativa de golpe em cima do Figueiredo, quando ele vai operar lá em Cleveland. Uhum. E tem uma articulação que envolve o Aureliano Chaves, Abílio Diniz, Mário, Beluso, até cobrar do Beluso isso. E eles tentam, em cima da operação dele lá, colocar o Aureliano na já havia um clima político aí para fazer isso. Mas daí o Figueiredo volta... Hoje a gente pode chamar aquela transição de 79 a 88 de democrática, porque ela desembocou na democracia. Mas quem viveu a época sabe muito bem os receios que as pessoas tinham, né, de que houvesse um retrocesso, de que, de repente, o Figueiredo retornasse com os atos institucionais e restabelecesse o estado de exceção. Ou seja, a ditadura. Então havia muito receio nisso. Eu acho que só a partir da campanha das diretas, mesmo ela não tendo atingido o seu objetivo, só a partir dali é que realmente se consolida um caminho que leva à restauração democrática. Na minha avaliação, as diretas terão desempenhado esse papel crucial, né, de inviabilizar qualquer tentativa de retrocesso. Bom, o programa Brasilianas.org, com a participação do professor e historiador Daniel Arão, termina por aqui. Agradeço a participação do professor e também de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.